para eles. Ah, eu saí. Não saí, não. Não, tu tá aí. Ah, peraí que deu... Bom, então só vou fazer a abertura aqui. Bom dia 28/10, né? Apresentação dos trabalhos referentes à sala 15. E vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aí. Então, pessoal, bom dia, né? Sejam bem-vindos. E a gente tem certeza, eu e o professor Alex, que vocês vão nos surpreender, tá? Com os trabalhos. Estamos ansiosos para ouvir as explicações de vocês. E assim, ó, fiquem tranquilos, tá? Principalmente aqui tem um pessoal da primeira série, tá? Mas fiquem tranquilos, vocês estão preparados, né? Trabalharam, né? Tiveram tempo, se organizaram, então, tranquilidade em primeiro lugar, tá? E ontem os trabalhos foram muito bons e eu tenho certeza que hoje não vai, né? Vai ficar nesse nível também, tá? Então, se der algum problema de tecnologia, a gente entende, né? A situação que nós encontramos. Então, fiquem, né? Façam apresentações de vocês. No final, a gente abre para perguntas, né? E não só perguntas, né, professor Alex? Mas sugestões, elogios também sempre são bem-vindos. Tá bem? É o momento de dar a sua opinião, é o momento de ajudar os colegas, né? Principalmente para quem está no primeiro ano, para que possa, de uma forma ou de outra, evoluir esse trabalho, né? Caso tenha, né? Caso percebam que existe uma possibilidade de evoluir esse trabalho, e anotem as sugestões dos colegas, né? Isso é muito legal também, tá? Ou essas anotações, esse compartilhamento, essa troca de experiências, né? Vocês devem ter assistido a palestra lá do primeiro dia, né? Em que sempre tem alguém que vem ali e diz, isso aí é uma porcaria, né? Ou pelo menos subentende isso, e sempre tem alguém que acaba te dizendo, mas e se você pensasse de uma outra maneira, né? E esse é o momento da gente evoluir, da gente planejar, da gente criar situações novas. Ok? Isso aí, Beleza? E é uma construção, né? Vamos escrever aqui, então, o primeiro grupo, é o A309. Já pode se preparando. Eu escrevi, mas não pegou aqui. Vamos escrever de novo. A309, perdão, retificando. Quando o dedo de Alemoa é mais grosso, né? Aperta no número errado. Eu faço parte desse clube. Então, com vocês, com esse grupo aí. Quando estiverem preparados, Eduardo, Lorenzo e Pedro. Beleza. Pereira, presente. Acho que o Pereira teve algum problema, calma aí. Calma lá. Já vou apresentar. É que eu tava abrindo o drive, desculpa. Tá bom, então. Muito bom dia a todos, eu sou o Eduardo Pereira. Eu sou o Pedro. Meu nome é Lorenzo, e o nosso trabalho para a mostra científica se chama Médico, o protótipo de aplicativo para agendamento de consultas online. O nosso professor orientador foi o mestre Cristiano Perotoni Felipetti. Esses são as logos do nosso aplicativo. E esses serão os tópicos que a gente vai apresentar hoje. Por conta da crise do Covid-19, a gente notou que teve uma grande queda nas buscas por consultas presenciais. De acordo com Bruno Sobral, secretário executivo da Confederação Nacional da Saúde, o serviço de oncologia teve uma queda de mais de 70% nas buscas. Segundo os dados do Folha de São Paulo, o estado de São Paulo teve uma queda de 45% nas consultas presenciais. Para marcar as consultas, as pessoas têm diversos motivos, como problemas de saúde ou checagens anuais. Só que elas enfrentam diversas dificuldades nisso, como aglomerações nesse momento de crise, filas, sites médicos com poucas informações ou ter que esperar até meses para conseguir uma consulta com o médico.
Então, o nosso aplicativo ele buscaria profissionais de acordo com as necessidades da pessoa e agilizar as consultas, marcando todas elas de forma totalmente online. Então, o problema da pesquisa que a gente buscou foram as longas filas para atendimento no SUS e também em atendimentos particulares, que acabam gerando uma demora no diagnóstico da pessoa e podendo até piorar o quadro de saúde. Além disso, a gente nota que muitas pessoas não têm noção de qual especialista buscar e vão sempre primeiro para um clínico geral para depois buscar mais especificações com outros doutores, o que também demora o diagnóstico. Então, na nossa hipótese, a gente considerou que o aplicativo ele pode evitar as filas, aglomerações, transportes desnecessários e agilizar o processo de diagnóstico que os médicos podem fazer dos pacientes e facilitar a vida de atendentes de clínicas e consultórios médicos, além de permitir um conhecimento mais amplo sobre os médicos que a pessoa busca. Ok, então sobre os procedimentos metodológicos. A nossa pesquisa se caracteriza como de natureza aplicada e qualitativa, e como trata sobre engenharia de software, acaba se encaixando nas ciências da computação. Os procedimentos que a gente usou acabam tornando dela uma pesquisa experimental. A gente pode dividir, então, a metodologia em duas etapas, sendo elas, a primeira, a programação de um protótipo do aplicativo, que é mais para exemplificar o que a gente propõe e qual que é a nossa ideia. A gente fez isso utilizando o IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, chamado RadStudio, que usa a linguagem de programação Delphi. A gente também utilizou bancos de dados, que são meios para armazenar as informações, e esses bancos de dados foram criados com o aplicativo Microsoft Access. A segunda etapa, então, seria a criação e aplicação de um formulário, que a gente usou a ferramenta Google Forms para poder criar, e a gente usou esse formulário para poder analisar se o aplicativo de fato seria importante e se ele de fato resolveria o problema das pessoas com agendamento. Os resultados de nosso projeto foram a confecção do protótipo de um aplicativo para a constatação da construção da possibilidade de construção do mesmo. Além do aplicativo, analisamos separadamente as mais de 100 respostas ao formulário, o qual dividimos em gráficos para ter uma maior compreensão do problema e a efetividade de nossa hipótese. Esses slides, então, agora vão mostrar como é que ficou o aplicativo mais ou menos. Essa primeira imagem seria uma tela básica, né, de login, que tu colocaria o nome, a senha, e se tu não tivesse se cadastrado no site, tu se registra, coloca nome, senha, e-mail, e tu ali marcaria também para que tu iria usar, né, se tu iria usar como um paciente ou como um médico. Dependendo da função que tu escolher, tu vai receber essa tela para se cadastrar. No caso, se tu for um paciente, aquelas informações eram bastante. Caso seja um médico, ele precisa colocar mais essas informações que são importantes para o paciente ter quando for marcar as consultas, né? Essa aqui seria a tela do paciente. Ele, então, veria uma longa lista cheia de médicos e uma longa lista de médicos, e ele poderia reduzir essa lista com um sistema de filtros, e daí ele podia pesquisar, então, pelo nome do médico, ou se ele procura por uma especialidade específica, ele pode pesquisar também, e por aí vai. Depois, basta ele selecionar o médico que ele deseja, colocar a data e a hora de sua escolha, e clicar no botão de agendar, e a consulta estaria agendada. Aquele ícone em forma de coração seria um meio de adicionar o médico selecionado a uma lista de favoritos. E daí não precisaria ficar pesquisando pelo médico toda vez que ele precisasse marcar uma consulta com ele. Isso é bom porque muitas vezes a gente esquece o nome do médico e daí teria que ficar procurando ele toda vez. Mas essa funcionalidade não foi programada porque foge um pouco do conhecimento do grupo. Essa imagem aqui é sobre a tela do médico, que também teria uma lista com todas as consultas agendadas. Ele poderia reordenar essas consultas de acordo com a data da consulta, a hora ou o nome do paciente. E os campos à direita da lista servem para que ele possa
adicionar manualmente consultas, fazendo com que a agenda desse aplicativo seja a sua agenda definitiva. Analisando o gráfico 1, onde a pergunta feita foi como você marca suas consultas atualmente, percebemos que a maior parte ainda faz por meio de ligação telefônica, e outro meio mais utilizado são aplicativos de mensagem. Então percebemos que a adaptação para o aplicativo não é algo impossível, visto que os dois normalmente são realizados pelo celular, onde o aplicativo seria uma alternativa mais versátil e com informações médicas disponíveis para o público. No gráfico 2, analisamos quais são as dificuldades em marcar consultas. Percebemos que os problemas mais relatados são a demora no atendimento e falta de disponibilidade do médico. Essas duas coisas visamos resolver com o aplicativo, por meio da indicação se o médico está disponível ou não, assim diminuindo o atraso de ter de ligar ou ir conferir pessoalmente a disponibilidade do médico. No gráfico 3, perguntamos se as pessoas têm dificuldade em encontrar informações atualizadas sobre os médicos de áreas específicas. Percebemos que 55,5% ainda têm dificuldade, demonstrando a grande dificuldade em encontrar essas informações. Dessa forma, disponibilizaremos o máximo de informações possíveis com o auxílio dos bancos de dados, visando reduzir este índice de desinformação. No gráfico 4, perguntamos o que as pessoas acham mais necessário em um aplicativo de marcar consultas. Percebemos que o mais priorizado são as informações atualizadas sobre os médicos. Podemos fazer uma ligação com o gráfico anterior, onde a falta de informação é algo perceptível. Então, de forma geral, percebemos que para agilizar a marcação de consultas, uma base de informação é de extrema importância. No gráfico 5, para descobrir qual seria a aceitação de nosso aplicativo, percebemos que 80,7% aceitariam ele de uma forma mais natural e tranquila, e 16,8% percebem ele de forma positiva, mas ainda preferem outros meios. Podemos concluir várias coisas durante o projeto. Com o formulário e a análise das respostas que a gente obteve, a gente pode concluir que as pessoas sim acham que esse aplicativo é útil e que elas usariam ele, né? 80% usaria. E a gente conseguiu, então, comprovar a nossa hipótese de que o aplicativo resolveria o problema com o agendamento de consultas. E a outra conclusão seria baseada na programação do aplicativo. A gente aprendeu várias coisas durante o desenvolvimento dele, né? Sobre as dificuldades, toda a dedicação e conhecimento que envolvem a produção de um aplicativo, mas acho que o mais importante é que a gente conseguiu fazer esse protótipo bem básico do aplicativo, e então a gente provou que ele é completamente viável, ele é possível de fazer, visto que a gente, como estudantes, conseguiu, né? Então, profissionais capacitados com certeza conseguiriam fazer esse aplicativo. Essas são algumas das referências que a gente usou, os artigos nos quais a gente se baseou para fazer esse trabalho. E muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Muito bem, meninos. Parabéns, gostei. Muito bom, né, professor Alex? Muito bom Olha, mesmo. eu acho que são... vocês falaram agora no final, aqui o Eduardo falou, né, que os profissionais, né, capacitados iriam conseguir, né, desenvolver, mas eu acho que esses profissionais são vocês aí, ó, vamos lá, gurizada. É só pedir auxílio, só auxílio. Obrigado, prof. Bem legal. Obrigado, prof. Interessante. E pega bem o que a gente está vivendo agora. Olha, vocês ligaram, né, o método, a inovação com o momento atual. Bem bacana. Exatamente. E aí o médico, no caso, define um intervalo entre os horários que ele precisa, né? Teria que montar uma espécie de uma grade, porque tem médicos que acabam, digamos assim, consultando de meia em meia hora. Existem médicos que a sua consulta dura 15 em 15 minutos, né? Então, isso pode ser bem interessante, isso pode ser bem legal, tá? E aí, se esse médico define esse intervalo, ele tem a agenda cheia, né? A própria secretária pode pegar e fazer inserções, isso eu achei muito bom também, né? Porque existem pessoas que vão continuar ligando para o consultório, né? E aí ela vai inserindo isso e quem está do outro lado da linha ou então quem está no aplicativo pode simplesmente agendar também a sua própria consulta, tá? Isso eu achei muito bom, né?
o que eu estaria sugerindo? Claro, né, aí vocês vão ter que pensar depois, vocês vão ter que entrar em contato com cada um dos médicos para ver se eles gostariam, né, de, sei lá, comprar esse produto, comprar esse aplicativo, né, eles vão ter que se inscrever de uma forma ou de outra, mas é um bom trabalho, é um trabalho que vai dar trabalho para vocês, se vocês quiserem colocar em dia, vocês podem ter um ganha-pão ali bem interessante, né? Vocês vão poder comercializar até mesmo esse produto aí. Então, se dediquem, trabalhem em cima que pode dar muito certo, né? O que mais? Perguntas dos colegas? Que momento, eu adoro esse silêncio assim, ó. Eu tava no comecinho do ano, eu tinha como é que é? Um livrinho do Dudu que faz sons, né? E tem bem um grilo lá. E aí eu tava usando ele durante a aula. Cri, 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 cri. Tava bem legal, né? Depois Eles eu. deixam a gente bem assim, né, Alex? No vácuo aí. Agora, o que estão fazendo? Onde estão? Mas que bom, moçada, que bom. Esse trabalho vocês já tinham começado ele ou pensado alguma coisa assim no ano passado, foi isso ou eu tô meio. Não, Não? Não, não. é novo esse ano. A gente nem era do mesmo grupo, ele é todo desse ano. Todo novo? Bah, fantástico, melhor ainda. Tá. Então, bom, o que a gente pode pedir nesse momento, então, é que aconteçam as avaliações, tá? É. Os colegas que estão aqui na sala, por favor, entrem nesse formulário, digitem De novo eu digitei errado. A0309, tá? E daí daqui um minutinho, bom, nós também estaremos fazendo a nossa avaliação, nós também temos o nosso formulário, tá? E aí a gente vai estar fazendo a nossa avaliação, os colegas fazem a avaliação também agora, e daqui um minutinho, dois, a gente volta com o grupo do Felipe, do Giancarlo e do Davi, ok? Gente, só cuidado, não faça que nem eu, que esse dedo rápido aqui no teclado digitar o código errado, tá? É A309 que a gente vai avaliar agora dos meninos. Se o pessoal não tem mais dúvida, não tem sugestão, não tem nenhum elogio, né? Tudo tranquilo os demais ou estão super ansiosos? Que estão tão quietinhos? Acho que é ansiedade. Deve ser. Então vamos lá avaliar. Obrigado, prof. Obrigado a quem nos Parabéns, abençoe. continue Parabéns, assim, Cris. ó, aproveitem esse momento e evoluam, sim, esse trabalho de vocês que tem um grande futuro aí. Uhum. Obrigado. Só uma pergunta: a avaliação é só para os outros, né? Não é para o nosso grupo. Ok, obrigado. Isso, só os colegas Os outros. avaliam vocês. Vocês, Vocês. no próximo, avaliam os colegas, né? A Isso. autoavaliação não dá, não fica legal.
Por mim, ok aqui, Por professor. mim, Como é que você ok. vai querer? A turma já fez a avaliação? O próximo grupo está pronto? O A grupo gente tá do esperando o Felipe, Felipe do entrar. Giancarlo e do Davi. Oi? A gente tá esperando o Felipe entrar contra a conta para apresentar a tela. Tá, beleza. Então, já vão se Tô aqui, preparando aí. aqui. Quando estiverem prontos, podem começar. Eu gostei que é o grupo dos sapinhos, né? Ah, eu ia dizer. É legal. O outro grupo foi legal também. Bah, que inveja Do Bob Esponja? o cabelão ali. Nossa. Bah, que inveja. Uma vez eu tentei deixar aqui crescer o meu cabelo, ficou aquela coisa escorrida assim até o ombro, assim. Não, não, não tava legal. Ainda bem que eu nem tirei foto daquela época. Vamos lá, trabalhando. Tá, primeiramente, bom dia, né? O título da nossa mostra é eSports para melhor interesse esportivo e desenvolvimento cooperativo. O pessoal que fez o trabalho fui eu, Felipe Schiavon-Mosquen, o Giancarlo Sonda e o Davi Saldanha Sonda. O orientador do trabalho foi a Patrícia de Oliveira Tonieto. O nosso roteiro é composto por introdução, problema de pesquisa, hipóteses, procedimentos metodológicos, resultados e discussões, conclusões e referências bibliográficas. Introdução. Os esportes eletrônicos, mais conhecidos como os esportes, é uma nova modalidade que surgiu há poucos anos e apresenta um estilo diferenciado das demais modalidades. Possui os jogos eletrônicos, que domina principalmente o público mais jovem e o mercado de games. Esses campeonatos de esportes podem ser assistidos por stream, online ou TV. As escolas poderiam utilizar os jogos eletrônicos nas aulas de educação física com o intuito de melhorar a capacidade cognitiva de seus alunos, tendo assim um melhor desempenho e rendimento durante as aulas. Nós iremos analisar os dados obtidos através de um questionário aplicado aos alunos de uma escola particular de ensino médio de Caxias do Sul. Nosso problema de pesquisa. Será que o método de ensino de educação física nas escolas proporciona interesse nos esportes e interação social entre os alunos? Nossas hipóteses. Acreditamos que os benefícios dos esportes podem melhorar as habilidades cognitivas e as capacidades de interação social, e que podem ser usados nas aulas de educação física. Eu acho que o Davi travou. Davi, nossa, eu acho que é a internet, será que a internet dele vai... Professores, acho que o Davi Saldanha Sonda, acho que ele caiu. Alô? Davi, Deu? Tá funcionando meu microfone? tá funcionando, vai, é tu. Ok. A pesquisa teve início no mês de março de 2020, com a busca de informações e embasamentos teóricos sobre o assunto dos esportes abordado nesse trabalho. Devido ao Covid-19, não foi possível a realização de entrevistas presenciais. Sendo assim, a parte experimental, que teve início no mês de julho desse ano, precisou ser adaptada para um questionário online. Foi utilizado um questionário elaborado no formulário do Google e entregue aos alunos do primeiro e do segundo ano do CETEC, Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul. A ideia era recolhermos informações entre 25 e 50 voluntários. Após o contato, obtivemos 40 respostas, sendo elas 13 do primeiro ano e 27 do segundo ano. Pode ser apresentada no gráfico ali. A pergunta. Você acredita que a implementação dos jogos eletrônicos contribuiria com um método de ensino para as aulas de educação física? Selecionamos algumas opiniões e interpretações dos alunos em relação à pergunta anterior. Depende dos jogos eletrônicos ou da tecnologia como um todo, visto que já existem aparelhos que simulam realidades inteiras, ao passo que estimulam o organismo, então poderia ser uma opção válida ao meu ver. Sim, podemos melhorar os reflexos e apurar outros sentidos. Não sei se nas aulas de educação física, mas acho legal a implementação de jogos eletrônicos, sim. Acredito que sim, pois hoje em dia existem vários jogos eletrônicos em que é necessária a utilização do corpo, além do fato de que nem todos os alunos gostam de praticar esportes propostos. Acredito que sim, eu gosto muito de educação física
e esportes no geral, mas com certeza jogos eletrônicos fariam com que pessoas que não gostem tanto dos esportes começassem a se interessar pelas aulas de educação física e talvez aprendessem então a gostar dos esportes e praticasse das aulas, porque vão ter um incentivo dos jogos eletrônicos. Não sei. Isso depende bastante dos jogos eletrônicos, de como ele é orientado para que possamos tirar proveito deles. Não, jogos eletrônicos e educação física são uma coisa muito distintas. Acredito que não, pois jogos eletrônicos exercitam o corpo e podem auxiliar, ensinar as regras dele. Tá, depois a gente vê algumas opiniões e interpretações de alguns alunos. Agora veio o nosso resultado de discussão, que analisando os benefícios dos esportes, com base em nosso referencial teórico, podemos dizer que os jogos eletrônicos podem ter o mesmo efeito na parte cognitiva quanto algumas atividades físicas. Tendo em vista os resultados apresentados nos procedimentos metodológicos, concluímos que o esportes poderia ser uma das ferramentas utilizadas nas aulas de educação física, como forma de estímulo pela busca do desenvolvimento cooperativo entre os alunos. E a nossa conclusão é que, a partir dos resultados obtidos com essa pesquisa, os esportes podem ser um agente auxiliador nas aulas de educação física, pois eles têm algumas características que podem ajudar nas habilidades cognitivas e percepções executivas dos alunos. Além disso, os videogames são um meio de interação entre os jovens da atualidade e que podem ser usados para proporcionar interesse esportivo e desenvolvimento cooperativo entre os alunos. E a gente achou que o nosso resultado da pesquisa foi satisfatório, pois nós conseguimos pegar alguns benefícios dos esportes e relacionar eles com as aulas de educação física. O nosso objetivo desde o começo era mostrar que os videogames poderiam auxiliar nas aulas de educação física, e nós conseguimos, pois com a nossa pesquisa concluímos que os videogames podem auxiliar nas aulas de educação física e que proporcionam melhor interesse esportivo e desenvolvimento cooperativo. E os resultados da nossa pesquisa levaram à conclusão de que os jogos eletrônicos podem sim ser benéficos, tanto para a saúde mental quanto para as percepções e funções executivas e habilidades cognitivas. Então a gente acha que seria válido sim ter os videogames nas aulas de educação física, pois eles têm muitos benefícios que ajudariam tanto para pessoas que não gostam, tanto para pessoas que gostam dos videogames. E aqui é algumas das referências que a gente usou no trabalho. E é isso. Acabou. Fim. Muito bem, obrigada, meninas. Gostei também. Só fiquei pensando agora assim, vocês não pensaram em já criar alguma coisa em game para que colocasse um pouco em prática isso que vocês pensaram e pesquisaram sobre? De criar um jogo ou a gente botar em prática? Colocar em prática um jogo, alguma coisa que casasse com essa pesquisa que vocês fizeram. Por exemplo, assim, vocês viram que seria interessante ter esse esportes, né, que para casar, né, conciliar com a aula de educação física. E vocês não pensaram como colocar isso em prática, assim, ó, que tipo de jogo, que tipo de atividade nesse sentido? Não sei se ficou clara a minha pergunta, assim, a minha... Eu acho que eu pensei nisso também, na verdade. Por exemplo, que vocês dessem já uma sugestão, né? Por exemplo, assim, ou como se fosse esmiuçar um jogo, entendeu? Tá, eu vou pegar o joguinho lá, tal, e aí você vai perceber que naquele joguinho, lá na fase 1, você pode usar essa habilidade, né? Na fase 2, não sei como é que são os jogos hoje. No meu tempo era lá do Atari ainda, né? Então, assim, qual habilidade você pode utilizar em cada fase do jogo, em cada momento, né? Aonde que te estimula na parte cognitiva, na onde que te estimula na parte motora, entendeu? Tentar abrir por esse lado. Eu acho que isso pode sim ser uma alavanca e pode proporcionar um resultado bem interessante no futuro aí. Uhum. Giancarlo, vocês pensaram nisso? Sim, a gente pensou nisso, só que a gente não fez os testes. Né? Tá. Né, ou criar o jogo, né, mais futuramente, pode ser, de repente,
sei lá, dentro dessas habilidades, identificar qual é a habilidade ou alguma coisa assim, né? Mas um interesse, é uma coisa interessante, porque a maioria, ou tem muita gente que não gosta de jogar videogame, né? E aí seria um fator para convencer essa pessoa a jogar videogame, né? E vocês poderiam até mesmo buscar alguns números. Tem universidades, tem cursos de psicologia, se eu não me engano, em que eles analisam o uso do videogame para aumentar a capacidade cognitiva de algumas pessoas, né? Por exemplo, na escola que eu dou aula à tarde, tem uma sala de atendimento educacional especializado. E lá tem alguns coleguinhas, digamos assim, que eles têm umas dificuldades um pouquinho maiores de entender um conteúdo, de entender um conceito. E aí a prof dessa sala de AE, ela muitas vezes ela usa recursos de jogos, né? E para que esse aluno para que estimule o raciocínio, para que estimule a autonomia. Então, mostrar isso para quem vê, ele está lá só jogando o joguinho. Não, ele não está lá só jogando o joguinho. O porquê que ele está lá? Qual é o objetivo daquele joguinho, entendeu? Que é assim que acabam chamando muitas vezes os alunos que estão dentro dessa sala aí, ok? Mas é um momento em que vocês podem sim criar, né? Tirar coisas dali e poder crescer esse trabalho mais futuramente aí, ok? Lorenzo, se tu quiseres abrir o microfone e fazer tua pergunta, né, colocar a tua posição também, pode abrir, tá? Não precisa só. Eu perguntei por que a pessoa que não gosta dos esportes, ela não iria achar ruim jogar algum jogo que tem valência física, que vocês citaram ali antes, que tem jogos que possuem atividades físicas. Tu pode repetir a pergunta? Por que as pessoas que não gostam de praticar os esportes das aulas gostariam de participar de jogos que também têm atividades físicas? Por que acredito que a pessoa não gostaria? Ela não precisa, ela não precisa participar, por exemplo, de jogos que possuem valência física. Ela pode participar só de jogos que trabalham a cognitiva da pessoa, entendeu? Não necessariamente ela precisa praticar a atividade, mas desenvolver uma habilidade cognitiva maior, entendeu? Vários tipos de jogos eletrônicos que não precisam de alguma valência física para proporcionar uma percepção executiva ou uma habilidade cognitiva. Tem jogos que, mesmo tipo na cadeira, jogando teclado e mouse, já proporcionam isso. Por exemplo, o CSGO, né? É um dos jogos que proporciona muitos reflexos e habilidade cognitiva nas pessoas. O comentário assim é bem interessante, né? Porque tem muita gente que gosta de videogame, mas não gosta de fazer um exercício físico, né? E tem muita gente que tanto faz, que gosta de jogar videogame e que gosta também de fazer exercício físico. Existem os outros que só gostam do exercício físico, que não gostam do videogame, né? Então são formas que a gente acaba não obrigando ninguém a fazer nenhuma delas, né? É uma questão de gosto. Então convencer as pessoas a fazer um exercício físico ou a fazer um exercício, né, de esporte eletrônico também é legal. Então esse fator de convencimento ali é onde vocês poderiam evoluir no trabalho de vocês. Beleza? Até levar, né, para a pessoa experimentar, né? Por isso que eu sugeri essa questão, né, de pelo menos vocês pensarem já algo assim que a pessoa fosse fazer esse experimento, né? Mas é uma questão de amadurecer e agora lapidar esse projeto de vocês, que é bem interessante, né? Lapidando para chegar, né? E aprimorando. Mas legal, bem legal. Ok, obrigado. Então eu ia falar. Esse é o grupo 6. Opa, perdão. A6. Isso, é o A620, digitei certo, sim, né? Sim, não é a Marisol, certo? Os colegas, olha assim, por favor, entrem nesse link, né? Eu acho que funcionou o link. Vocês conseguiram avaliar antes? Legal. Como que não me respondeu, eu considero que sim, né?
Então, entrem nesse link, façam a sua avaliação e nós estaremos fazendo a nossa avaliação também. Beleza? Ok, então. Vamos lá, então. Professor Alex, fecha o grupo. O próximo é o A302. Isso aí, A302. Do Arthur, do João Vitor Almeida. Isso aí. Arthur, João Vitor Buffon de Almeida. Aplicativo para identificação de doenças. Podem apresentar. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, então, nosso trabalho desenvolvido para a amostra foi um aplicativo para identificação de doenças. Com ele, pretendemos auxiliar um usuário e fazer recomendações para seu bem-estar. Os integrantes são eu, Arthur Bozardi, e João Almeida. E nosso professor orientador foi o Cristiano. Este é o roteiro que iremos seguir para apresentar o nosso projeto. Começaremos apresentando a introdução e vamos terminar mostrando o aplicativo. Inicialmente, a dificuldade que identificamos foi a necessidade de um cidadão ir para um hospital para identificar doenças comuns, como dores de cabeça, resfriados simples, entre outras, e assim entrar em contato com o ambiente hospitalar, que está repleto de doenças e algumas de fácil transmissão. A partir deste ponto, surgiu a ideia de realizarmos um aplicativo de fácil acesso e que ajude as pessoas no seu dia a dia. Nós identificamos como problema a impossibilidade de algumas pessoas saírem de casa para fazer um diagnóstico ou fazer uma consulta ao médico. Visando resolver isso, decidimos criar um aplicativo que consiga auxiliar essas pessoas a terem um diagnóstico feito através do aplicativo e sem precisar sair de casa. Como hipótese, nos questionamos se seria possível um aplicativo estabelecer certa doença, sem a necessidade de ir a um hospital, e a partir deste ponto prosseguir com um diagnóstico auxiliando o usuário. A nossa pesquisa é classificada em aplicada, qualitativa, explicativa e pesquisação. Após identificarmos o problema, que é a necessidade de ir até um médico se consultar, nós começamos a estudar algumas das doenças para poder introduzi-las em nosso aplicativo, pesquisando seus sintomas, prevenções e tratamentos. Após isso, nos aprofundamos mais sobre a parte da programação e do processo visual do aplicativo, e então começamos a realmente desenvolver o aplicativo.
Obtivemos o resultado de que o aplicativo não chegaria a cumprir seu papel total, já que para a pessoa ter um diagnóstico preciso, ela necessitaria fazer uma consulta a um médico, descartando assim nossa hipótese do paciente não precisar ir a um hospital. Mas reforçamos que o app é funcional e serve para um auxílio, caso o indivíduo procure um. Estes são alguns dos links que usamos para estudarmos e melhorarmos o nosso trabalho. Os conteúdos dos links são sobre as enfermidades pesquisadas e as melhorias para a programação do app. Bom, agora iremos mostrar um pouco do nosso aplicativo. Ao introduzir-se nele, o usuário precisará realizar um login ou criar uma conta, podendo também entrar com uma rede social. Após isso, ele deverá aceitar os termos para poder prosseguir, onde explicamos um pouco sobre o app e o que o indivíduo precisa saber ao entrar nele. Estes são prints mostrando a tela de início e bem-vindo do nosso aplicativo. Na tela de bem-vindo, você tem acesso aos dados sobre nós e o nosso projeto. Já na tela de início, você tem a opção de acessar o seu perfil, pode também ser direcionado ao sistema de mapas que adicionamos, onde mostra os hospitais próximos a você. Também pode se direcionar ao seu histórico, que mostra todos os seus diagnósticos anteriores. No botão SOS, você tem números de emergência para ligar. O aplicativo já vem com o número da SAMU como padrão, mas você pode adicionar outros números, como os de seus familiares, por exemplo. E a principal função na tela de início é a de levar ao diagnóstico online. Dentro do aplicativo, o usuário também pode fazer alterações em sua conta e adicionar uma foto de perfil. Ao lado temos um exemplo de diagnóstico. Aqui ele retrata uma enxaqueca, dando dicas de como prosseguir para auxiliá-lo caso ele necessite. E também é indicado um analgésico. Nessas imagens conseguimos ver algumas das opções de acho que tu pulou, Arthur. Um slide. Nessas imagens conseguimos ver algumas das opções de respostas do usuário. Após o fim das perguntas, caso o aplicativo não consiga identificar o problema ou seja diagnosticado uma doença mais grave, é recomendada a ida imediata a um hospital. E se for diagnosticado um problema mais específico, é recomendada a ida a um profissional especializado. O primeiro print mostra um exemplo de como... Opa, desculpa, eu acho que... Bom, eu acho que não deu algum problema aqui nos slides. Bom, mas seria um print mostrando um exemplo de como o aplicativo informa o hospital mais próximo, indicando primeiramente o nome, após isso o tempo aproximado e se está aberto para atendimento, e também o número de telefone caso for necessário. Juntamente na mesma tela estaria presente o sistema GPS para o usuário se localizar. À direita mostraríamos o logo, que no caso seria esse da tela de bem-vindo, que foi um logo desenvolvido pela gente. Concluímos que conseguimos desenvolver um aplicativo funcional, que com um pouco mais de tempo e profissionais da saúde e de programação envolvidos poderia ter sua funcionalidade melhorada. Durante o processo de desenvolvimento do projeto, também aprendemos muito sobre doenças, programações e processos visuais. Chegamos ao final de nossa apresentação e muito obrigado por prestarem atenção. Olha, um baita futuro tem isso, hein? Um baita futuro tem isso, né? Claro, tem que deixar bem claro, olha assim, né, que para que as pessoas evitem a automedicação, né, que dependendo da situação, eles vão estar alegando, mas o como é que é, o app disse que eu estava com, né, e aí me mandou usar isso. Não, né, é só uma sugestão, em caso isso aconteça, tá? Mas é bem interessante, porque daí a pessoa consegue avaliar e até mesmo buscar qual profissional é interessante. Então, de repente, um elemento aí que vocês poderiam colocar é, você está com dor de cabeça, ou você está com enxaqueca. Tá, se isso persistir, ou procure um hospital, né, no caso de uma emergência, ou busque qual tipo de especialidade médica, né? Tu não vai lá buscar um ortopedista, tu vai buscar o quê? Tu vai buscar um neurologista, alguma coisa parecida. Então, de repente, vocês podem acrescentar ali, né? Procurem um profissional da área da medicina especializado em, né? Daí a pessoa tem uma noção aonde ele vai estar buscando ou qual tipo de especializado,
que é mais ou menos aquilo que o primeiro grupo colocou ali, né? Lá no caso, em relação aos agendamentos. Aqui pode ser em relação ao diagnóstico, tá? Qual médico buscar? Isso pode ser legal também, né? Porque a maioria, eu tenho que ir no médico, mas eu não sei em que tipo de médico que é que eu tenho que ir, né? E aí vai testando, né? Mas daí se de repente achar um atalho, já fica bem melhor, ok? O que mais? Marisol. A Dori para de latir. Eu tive que dar uma escapadinha aqui. Eu achei também bem interessante, assim, o que o professor Alex falou, né? Vocês também lapidando, né? E aprimorando, né? E até acrescentando e bem interessante isso aí. É claro, né? Tomando esses cuidados, justamente isso aí, porque a automedicação é perigosa, mas bem interessante também esse trabalho. Os colegas querem falar algo? Né? Eu também fiz essa relação com outro grupo, né? Tem uma relação próxima e dava para, né? O Sr. Alex comentou de procurar um profissional no assunto, né? Eu acho que acabou dando um problema nos slides ali, enfim, mas tem uma página do app que a gente disponibiliza o número de um profissional direcionado com as perguntas que foi feita e o que o usuário respondeu. E daí tem o nome do profissional, caso ele queira procurar outro, e também a gente disponibiliza um telefone. E se precisar procurar um hospital, assim, faltou também, acho que deu problema no slide, como eu falei, mas tem um botão que o usuário clica e mostra um hospital mais próximo, que nem quando tu clicar lá na tela inicial de um hospital próximo. Não, isso perfeito. Já tem tipo uma agenda, né? Uma agenda com pré-cadastro. Interessante. Muito bom, muito bem. Então, esse é o grupo A302, né? Então, por favor, cliquem ali no íconezinho ali de cima, né? Eu vou copiar de novo aqui, tá? Vou copiar, tanã. Ctrl C, Ctrl V, tanã, e aí é o A302. Ctrl V, é isso? Então, por favor, façam a sua avaliação, nós também estaremos fazendo a nossa. O próximo grupo é um grupo de um? É um grupo. Eu não tinha escrito nenhuma vez grupo. Agora que eu escrevi grupo, eu vi que era só um. Né? Tudo bem. Professor, só para mexer contigo, Alex. Os próximos grupos, agora os 3 próximos é individual. Agora começando com o Lucas Abel Bertin. Isso. O Lucas saiu sem querer antes, mas já está aí de novo, acho. Tudo certo. Tudo bem. Pode te preparar, Lucas. Quando estiveres ok, podes iniciar.
Tá dando para me ouvir agora? Dá para ouvir. Tá ok. Mas mudaram os botões aqui, cliquei no de sair sem querer. Acontece. Tá compartilhando a tela? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Vai tentando. Que eu vou te guiando. Perguntas que eu vou te guiando. Tá ok. Agora tá apresentando, tá, Lucas? Tá. Tá aparecendo? Só não apareceu o arquivo ainda, só diz que tu tá apresentando. Mas o arquivo ainda não abriu. O slide ainda não abriu. Acho que tu fixou o teu nome na tela. Para mim aqui tá aparecendo que eu tô apresentando. Mas não tá aparecendo? Não, tu deve estar numa segunda tela, tá precisando aparecer. Tu deve estar apresentando a tela. Peraí, então deixa eu clica parar em de apresentar. Sai, né, de novo disso aí e clica apresentar a tela inteira. Tela inteira, a tela inteira. Aí de repente vai dar. Professor, o Eduardo Pereira, que estava no meu grupo, ele não vai conseguir avaliar agora os trabalhos porque caiu a luz na casa dele. Ele anota e daí depois, bom, vamos ver o que vai acontecer. Tá indo agora? Não. Ah, tá louco? Aqui tá aparecendo que tá compartilhando a tela. Tu tem que clicar em apresentar agora, né? No caso que seria. E só que aonde estaria a apresentação dos colegas tá como se fosse somente a tua foto, né? Essa é a impressão que dá aqui. Agora tá abrindo. Tá abrindo? Tá ok. Tá meio devagar, mas tá vindo. Vamos ver o que vai sair ali. Beleza, Isso. agora foi, né? Acho que sim. Sim. Tá. Peraí que eu vou botar a tela inteira aqui. Tá. Então, o meu projeto é alarme de vazamento de gás. Os integrantes do grupo é só eu, né, Lucas Abel Bertin. O meu orientador é o Gustavo Rubo Siqueira. O meu co-orientador é o Lucas Vasquez Nascimento, que é eletricista e entende um pouco da área. E o código do meu projeto é o A401. Então aqui eu botei primeiro duas imagens, né? Essa aqui era um teste muito simples feito até hoje em dia é feito, né? Que é a espuma ao redor da mangueira ou da válvula do gás, né? Que eles botam a espuma e se ela começar a sair bolha da espuma é sinal que está vazando gás, né? E da imagem da esquerda é o Arduino, um controlador, que eu comecei fazendo o protótipo com ele.
Então, devido ao grande número de casos de incêndio em residências por vazamento de gás, às vezes em abrir o registro e esquecer de acender o fogo, ou um sopro de vento apagar a chama do fogão, o gás permanece vazando, e com uma faísca, no simples ato de ligar uma lâmpada, gera uma explosão no ambiente, ocasionando ferimentos graves ou até vítimas fatais. Surgiu aí uma ideia de criar uma solução para este grave problema. Aí eu comecei a pesquisar, da imagem da esquerda é um sensor de gás, né? Que esse aqui é o modelo MQ2, que é especialmente para gás de cozinha. Tem vários modelos, cada um para um tipo de gás ou álcool, essas coisas. Esse aqui é para gás de cozinha. E do lado direito é uma placa de ensaio, uma protoboard, onde eu comecei a fazer as ligações nela ali, né? Que ela é conhecida por fácil inserção de componentes que não precisam soldar, né? Então comecei a pesquisar sobre o assunto e anotei no rascunho sobre alguns itens que precisaria para montar o projeto. Eu comprei um material e, como já mexia com Arduino, comecei a montar um simples protótipo e fui aperfeiçoando até concluir. Achei o módulo sensor de gás, né, esse MQ2 que eu mostrei antes, e em uma placa de ensaio na protoboard comecei a fazer ligações, usando o Arduino. Aos poucos fui fazendo teste, medindo o nível de gás, ajustando no software e no trim pod, que é o potenciômetro que regula a sensibilidade de detectar o gás, né? Aí depois de várias pesquisas, conversando com meu orientador e com especialistas da área, eu cheguei a um resultado satisfatório, substituindo o Arduino pelo ATtine85, que é um controlador estilo Arduino, só que ele é muito mais compacto, e como nós não precisaria de tantas portas digitais e analógicas para usar ele, eu substituí pelo ATtine85. E aqui está a imagem de comparação, né? Esse de cima aqui é o Arduino. Ele tem várias portas, né? E como ali a gente não precisaria tantas portas digitais e analógicas ali, né? Que são entradas para sensores e saídas. Aí eu substituí por esse componente aqui, que é o ATtine85. Ele faz a mesma função, só que ele é muito mais compacto, né? Dá para comparar vendo com a moeda de 25 centavos aqui do lado. E aqui nesse ambiente aqui que é virtual, né? Eu fiz a ligação, né, dele. Aí aqui é o sensor de gás. No site não tinha o módulo, então eu fiz todo ele. Uma LED para sinalizar visualmente, né? Ela acende uma luz ali, ela é basicamente uma luz que acende. Aqui é um botão de verificação. Aqui é um sinal sonoro, então ele apita, é como se fosse uma sirene. E aqui é o microcontrolador, né? Vamos ver se vai ir agora. Aqui eu só botei uma fonte de energia, que ele é alimentado por 5 volts, né? Dá para ser bateria, dá para utilizar bateria. Dá para utilizar 3 pilhas em série como alimentador de tensão. Aqui essa fumaça ela sinaliza o gás, né? Aí quando chegasse num certo nível, que é ajustado no código, a LED acende e o sinal sonoro ele tá fazendo barulho agora. Dá para ver que ele tem dois cisquinhos que ficam aparecendo, piscando do lado ali, é sinal que ele tá apitando. Quando não tem gás, ele não reconhece nenhum nível de gás, aí ele para de apitar. Aqui não, nesse site não tem, mas eu fiz também um módulo relé. Então ele desativa a energia toda da casa, por causa da faísca, né? E como o relé é blindado, ele não tem esse problema de desativar. Aí então quando ele detecta nível de gás, além de ele e apitar aqui e e acender a LED, ele também desativa toda a energia da casa pelo relé, que é um interruptor
eletrônico, né? Então, quando ele recebe sinal, ele corta a corrente. Quando ele não recebe sinal, ele libera a corrente. E é isso aí, meu trabalho. Que bacana, Lucas. Que bacana. Deixa eu só, fiquei um pouco, né? Aqueles primeiros que tu mostraste as imagens são os que já existem, isso? E aí tu fizeste o teu o croquis ali, né? Experimento desse simulador, é isso? A primeira imagem lá que eu mostrei, ele é um microcontrolador, só que ele, tanto esse quanto o ATtine 85, eles já existem, né? Eles servem para fazer qualquer projeto, então tu programa ele ali, ele faz qualquer projeto utilizando qualquer sensor, né? Ou motores, essas coisas. Tu faz o que tu quiser com ele, né? E daí eu peguei e um sensor de gás também, que já existe, e comecei a adaptar ali, comecei a fazer o meu projeto em cima desses ali. Eu pesquisei na internet e ninguém tinha feito ainda, porque como é um sistema novo, né? Tanto o Arduino só tem uns 15 anos desde que começou, né? Então até vim para o Brasil, tudo aqui, acho que chegou aqui em 2012, mais ou menos. E o ATtine, então, chegou acho que em 2015, mas ninguém teve essa ideia de fazer esse projeto com ele. E eu achei legal até a maneira de como tu fizeste esse simulador, bem interessante. Bem legal. Muito obrigado. Alex? Não, eu tô aqui pensando, né? Ele é alimentado por uma fonte de 5 volts, né? Ela não tem risco de nenhuma faísca, né? Porque ele vai ter que ficar sempre perto ali da tua saída de gás, né? Se não corre o risco de, claro, com os 5 volts não vai ter como dar nenhuma faísca, né? Eu só fico preocupado que daí com esse sistema de corte em relação à rede elétrica da casa, você vai ter provavelmente uma DDP muito maior. Mas a ideia é bem interessante, tá? Bem isolado, isso pode ser bem legal, né? Com alguns cuidados aí. E tu não fez isso na vida real ou foi só o protótipo? Eu comecei a fazer ele na vida real aqui. Espera aí, deixa eu buscar ele. Eu só não consegui ainda programar o ATtine 85 por causa que tem que ligar em uma outra placa e tal. Mas eu tenho todo o protótipo dele. Espera aí que eu já busco ele. Não, sem estresse. Isso era só para mim ter uma ideia, né, do como que tu conseguiu abrir ou não, né? Mas é bem importante, né, porque afinal de contas a presença do gás, o gás naturalmente ele não tem cheiro nenhum, né? Esse cheiro que a gente percebe do gás, ele é um aditivo colocado, né? Ele não existe naturalmente o gás com esse odor característico, tá? E sim, né, tem situações em que a gente acaba perdendo até mesmo o olfato, né? Então, identificar esse gás, às vezes tu vai estar identificando o gás, o cheiro, e ao mesmo tempo tu já está acendendo a luz, e aí o problema pode acontecer, né? Então, mas é bem legal, é legal. E até para acabar com essa questão de passar espuma ao redor, né? Porque eu acho que há quem não faça isso, né, professor Alex? Eu sou desse tempo ainda, eu ainda continuo. Esponjinha com detergente, põe ali ao redor, parou, não sai bolha, tá ok. Há Mas quem isso não é só faça lá isso no aí. botijão, né? Isso é só no É botijão, isso verdade. não é sei lá, no teu fogão ou aonde você vai estar utilizando. Ele não, ali tu não consegue fazer nada, né? Bem Então tu não isso. consegue identificar o problema no equipamento que você usa. Olha! Hum? Ali está o controlador dele. Ah, tá. Lucas, tu só tá mudado. Tu tá sem teu microfone ligado. Se tu estás falando, a gente não tá te ouvindo. Ah, desculpa, eu tava falando mutado mesmo. Então aqui ele tem o módulo relé, que ele é blindado e não tem vazamento, né?
especialmente para não ocorrer faísca nenhuma. Aqui eu botei só uma representação, né, de uma rede elétrica, um disjuntor geral e dois disjuntores específicos, né? Um para ligar essa lâmpada aqui, que é 220, mas ela é de geladeira, né? Ela é aquelas compactas lá. E aqui eu botei uma tomada mesmo, um interruptorzinho, e as três saídas aqui que vão para o controlador, que vai junto lá com a LED e com o microcontrolador lá, com o buzzer, que faz o sinal sonoro. Isso aí. Show de bola, show de bola. Alguma pergunta dos colegas aí? Perguntas, dicas, também é legal de da gente compartilhar, né, gente? Ó, o Lorenzo colocou ali, muito bom, verdade, muito bom, bem interessante. Perguntas, dicas, sugestões, lamentações, não sei. Reclamações. Reclamações não. Não, reclamações não. Só dos Não, não. professores que às vezes dão essas. Tudo certo, Bom, então, muito bem. gurizada? Vamos lá, então, para a avaliação. Então, clique em cima ali do íconezinho da avaliação, tá? Eu vou copiá-lo novamente, tá? E esse aqui é o A401. Isso. Deixa eu tentar copiar aqui. Ainda está copiando errado, professor. Ali, só vou copiar e colar. E aí é o A401. Não esqueçam os códigos. Os códigos. Vamos lá. Isso, então, o próximo é o A527, do Nicolas. Isso aí. Nicolas? Nicolas não está. Ué, mas eu acho que ele estava antes. Eu tive essa impressão também. Vamos aguardar um pouquinho aí para ver se ele reaparece, né? Vai saber, problemas técnicos podem acontecer.
Enquanto isso, a Cauana, né, que é o A605, se ela já quiser se preparar, mas também não estou vendo ela aqui. Ó, o Lucas. Ah, não, o Lucas estava 2 vezes logado. A Cauana também não. Não, né? Não. Mas eu tenho. A Cauana agora eu não lembro, mas eu tenho a impressão que o Nicolas estava. O Nicolas me deu a impressão também de ter visto ele. Bom, vamos lá, a gente vai passando, daí se deu algum problema técnico, eles entram depois, né? E eles são. A Cauana e o Nicolas são colegas ali do Lucas, agora do último grupo também, do Arthur, do João Vitor. Você sabe alguma coisa deles, pessoal? Prof, eu mandei mensagem pra Cauana agora, ela não tá nem recebendo, eu não sei se ela entrou, sei lá. Eu não vi nada, não me lembro de ter visto ela. Tá, mas se ela não tá nem Nicolas recebendo, me de deu a repente ela impressão. tá. De repente a Cauana tá sem internet, alguma coisa, se ela não tá nem recebendo mensagem. Bom, vamos lá então. O próximo grupo é o A808. O da Carolina, Manuele e Eduarda. Senhora Manuela saiu do CETEC, daí ela não tá no Ela grupo. saiu há uns meses. A gente avisou, chegou a avisar. Sim. É que só aparece ainda no formulário, porque era desde o início. Não tem problema. Sim, ela saiu. Tudo certo. Só vocês duas. Tá apresentando? Sim. Tá bom. Ai, peraí. Tá, vamos começar. Tá, então a gente da turma Ômega 1 e o meu grupo tem eu, Carolina Finato. E eu, Eduardo. A nossa professora orientadora é a Tatiana Bisotto e a nossa área é o meio ambiente. O nosso trabalho é sobre um marca-texto reutilizável e não poluente. Aqui é o nosso roteiro, né, com os tópicos da ordem que a gente vai apresentar. Aqui. Bom, a nossa introdução. Então, o marca-texto é um material escolar muito utilizado, né, principalmente nos dias de hoje. E como é uma embalagem de plástico, ele já é um malefício para o meio ambiente. A maioria dos materiais de plástico, claro que não só esses, eles são, a maioria das vezes, descartados, não são descartados corretamente. Isso causa resíduos no mar, lixo nas cidades e também tem a grande produção em massa nas fábricas, né, que são grandes poluentes no planeta. O nosso projeto, ele visa reutilizar uma simples embalagem de marca-texto, que seria um refil feito de beterraba, né, que a gente vai produzir um líquido que vai ser colocado nas embalagens assim que a tinta original acabar. Esse estudo, ele foi feito e nisso a gente percebeu o quanto o ser humano está sempre tentando reinventar as coisas, né. A evolução da sociedade, ela nos mostra diariamente, não só com isso, mas com outras coisas, como a gente deve nos reeducar diante do nosso planeta e das suas necessidades, né? E assim como essas percas e a má utilização dos recursos, elas estão nos trazendo grandes consequências severas. E é de nossa responsabilidade, com coisas pequenas ou grandes, tentar mudar isso. E com esse trabalho, a gente pode diminuir uma necessidade do descarte de uma simples embalagem e talvez nos adaptar a uma nova geração com isso. Bom, o nosso problema de pesquisa foi, a gente fez 2 perguntas, que é você procura maneiras diferentes de reutilizar embalagens e você procura materiais mais sustentáveis para o seu dia a dia. E as nossas hipóteses, que foi divididas em 3. Bom, a número 1, o nosso refil de tinta para marca-texto, ele será efetivo na reutilização de embalagens, porque ao invés de descartar, a gente vai aproveitar elas. Número 2, o nosso refil de tinta para marca-texto, ele proporcionará boa duração e pigmentação. Então, a nossa ideia é fazer com que a tinta tenha o mesmo ponto e pigmentação que uma tinta original, que fique mais próximo possível. E o nosso marca-texto, ele será atrativo
para pessoas que buscam alternativas sustentáveis. Então, é algo pensado em relação ao desenvolvimento sustentável, que é um conceito, isso é um conceito de um sistema de consumo em massa, no qual a preocupação com a natureza, ela prevalece. Agora a Elza não vai acabar. Sobre os procedimentos metodológicos. Esse projeto trata-se da criação de uma tinta vegetal feita a partir da beterraba, que será usada como refil para a reutilização da embalagem de marca-texto. Nossa pesquisa é classificada como pesquisa aplicada, que se foca na resolução de um problema específico. Neste caso, a poluição causada pelo plástico e a possibilidade de diminuir esse uso, além da oportunidade de criar um produto mais atrativo para aqueles que buscam formas mais sustentáveis ao geral. Nossa pesquisa foi feita à distância, com auxílio de aulas síncronas, tutoriais e comunicações por redes sociais e e-mail. Todas nossas informações foram retiradas de pesquisas científicas já feitas no passado, tornando esse projeto mais completo e verídico. Além do auxílio dos professores, também tivemos o auxílio de trabalhos anteriores, em busca de aprimorar o nosso trabalho. Nossos testes foram feitos separadamente, sem reuniões presenciais e visitas a laboratórios, devido à nossa situação. Alguns desses testes foram feitos em busca de descobrir a melhor forma de limpeza para uma possível reutilização desse marca-texto, e também testes para visualizar a pigmentação da tinta da beterraba no papel. Esse trabalho foi planejado e executado desde março de 2020, tendo em vista todas as necessidades da pesquisa científica. E sua parte prática não pôde ser concluída levando em consideração a situação atual. Passa. No resultado e discussão. Nosso atual resultado se constrói em duas áreas. A primeira, constituída em testes, onde podemos observar o pigmento forte do vegetal sobre a folha, além da limpeza necessária à embalagem do marca-texto. Na segunda área, temos as pesquisas realizadas que nos facilitam observar a parte técnica da nossa pesquisa, chegando a conclusões e respostas sobre a poluição da embalagem ao nosso meio ambiente e pigmentação da beterraba. Analisando e discutindo sobre pesquisas e testes feitos durante o trabalho, chegamos à conclusão que com encontros presenciais e visitas a laboratórios, poderíamos chegar a um resultado satisfatório e completo, com diminuição de plástico, reutilização de embalagens e tintas menos poluentes ao meio ambiente. Artigos como o de Morimoto e Filgueira nos mostram sobre o grande plantio de beterrabas no território brasileiro, assim como o artigo constituído por Bobbio, que nos explica sobre a coloração de carotenoides e flavonoides. Pode passar. Contudo, devido à situação atual do Covid-19, foi apenas analisado as pesquisas feitas durante meses, e nosso objetivo foi parcialmente concluído, pois não conseguimos colocar em prática nossa ideia. Pode passar. E sobre a conclusão. O grupo conclui, por meio de pesquisas, que nosso trabalho conteve um bom aproveitamento diante da nossa situação atual, tendo em vista a dificuldade de encontros e visitas a laboratórios, pois, além disso, podemos descobrir possíveis métodos e ingredientes para uma mistura mais eficiente. Tivemos também a oportunidade de enxergar uma maior aceitação do produto dentro dos nossos consumidores. O objetivo foi parcialmente atingido. A parte teórica foi completa e esclarecedora. Já a parte prática não foi finalizada, além dos testes em domicílio. A teoria e análise de dados nos levou a entender e concluir sobre a necessidade de uma reinventação no mercado, levando em consideração a mudança do olhar ao consumo das próximas gerações, além da possibilidade de maior aproveitamento de ingredientes. Pode passar. E sobre as referências bibliográficas, elas foram retiradas em maior parte da internet, mas também em revistas, todas elas levando em consideração pesquisas anteriores. Muito obrigada. Isso aí, muito obrigado. Ai. Muito bem, muito bem. Essa parte da preocupação com o meio ambiente sempre é muito interessante, né? Porque a gente acaba acabando a caneta e simplesmente ela vai para o lixo, né? No caso, o marca-texto, né? Então, sim, conseguindo produzir uma tinta. Claro,
provavelmente de uma única cor por enquanto, né? Mas depois é possível evoluir isso para outras cores também. Fantástico, né? Que bom que vocês pensaram por esse lado aí, né? Mas vocês conseguiram avaliar qual a melhor forma, qual a forma mais eficiente de extrair essa tinta, talvez? Vocês conseguiram? A gente ainda não conseguiu fazer testes por causa do Covid e tal, e aí não foi possível. A Zanol fez uns testes com a beterraba. Para extrair a cor da beterraba, seria cortar ela e levar para o liquidificador, para ela moer e tornar um líquido. E em questão de limpar a embalagem, seria com álcool. Eu testei com água fervendo e detergente, e também testei com álcool. E o álcool seria a melhor forma de limpar a embalagem. Isso, então a gente ainda não tem como fazer tinta, porque a gente precisa de alguém que saiba mais, claro, para chegar ao ponto ideal que a gente precisa, para a pigmentação na folha, para que ela não seja muito líquida, entre outras coisas. Então, esses testes a domicílio que vocês fizeram foi só de tirar da questão da beterraba, Eduardo, é isso? E Carol? Sim, porque isso ali no foi final só vocês para falaram extrair. dos... Só que sem a parte de um possível fixador e tudo mais, porque isso seria grande parte de um laboratório. Então, a gente testou a pigmentação da beterraba no papel, junto com a pesa desse refil. Que era o que estava ao nosso alcance agora no momento. Isso aí, bem legal também. Muito bem, muito bem. Alguma pergunta dos colegas? A pergunta é, vocês tinham parado para pensar antes desse trabalho em reaproveitar esse material? E outro, vocês pesquisaram se os colegas comprariam esse produto, talvez? Porque é Sim, no interessante, começo... né? A gente pensa e a gente tem que pensar em também como fazer isso, como pegar e aplicar essa situação, né? Então, poderia ser parte da pesquisa de vocês isso, fazer uma avaliação de se as pessoas que usam o marca-texto hoje comprariam esse refil ou não, né? De repente, podem acrescentar isso no trabalho de vocês lá para o ano que vem. O senhor Gustavo, né, ele ainda deu a ideia de vender e tal o refil pronto para aplicar no marca-texto, e aí ainda mais no começo, nossa primeira apresentação, aí a gente só fez uma pesquisa mais ou menos por ali, e os colegas falaram que sim, eles comprariam para reaproveitar a embalagem e tal, mas foi só ali mesmo. Legal, bem interessante. Muito bom, muito bom. Então, o grupo A808. A Cauana entrou agora, vi aqui. Eu preciso ligar meu Note, porque ele está acabando a bateria. Só um minutinho. Tudo bem. E o restante, então, podem ir trabalhando nesse momento. Calma, Cauana, calma. Devagar. Primeiramente, a avaliação, né, do grupo A808. 8-08. Então, todo mundo fazendo a avaliação aí. E a gente já volta para, digamos assim, para fazer a apresentação da Cauana, né, que está na fila aí.
Olá, Cauana, você quer apresentar? Pode ficar à vontade aí. Tá, senhor, então eu vou apresentar a tela. Tá aparecendo, senhor? Ainda não. Tá abrindo, tá abrindo. Posso? Tá indo, senhor? Tá apresentando sim, Cauana. Tá bom. Só, peraí. Bom, então, meu nome é Cauane, eu sou aluna da Ômega 1 e o meu trabalho é sobre gestão de pessoas, um desafio para poucos. Aqui é o roteiro que eu vou falar sobre a introdução, os problemas de pesquisa, hipóteses, procedimentos metodológicos, resultados e as referências bibliográficas. Bom, muita gente pergunta o que é gestão empresarial. Gestão empresarial é a estratégia de condução de negócios a melhores resultados, partindo de ações que envolvam a organização de processos, controle das finanças, a administração dos recursos humanos e materiais e tudo aquilo que é essencial para a manutenção. E não poderia ser diferente, já que toda a empresa é como uma máquina complexa que depende do funcionamento adequado de todos os 7 colaboradores. Para a empresa conseguir ter seu melhor desenvolvimento e poder atender seus clientes, eles precisam que todos os funcionários andem de mãos dadas praticamente para que dê tudo certo e que eles consigam atender melhor os clientes. O meu problema de pesquisa é comprovar se existem ou não profissionais capacitados para exercer a função de gestores. Porque, assim, vem inúmeras pressões de tanto de clientes, fornecedores ou até mesmo dos próprios superiores desses gestores, e aí talvez eles acabam se sentindo pressionados por algumas coisas e talvez eles não consigam exercer a sua função da melhor forma possível. E algumas hipóteses são: existem ou não profissionais capacitados para exercer sua função, o excesso de pressão de superiores pode acarretar em um mau desempenho dos gestores. Esse mau desempenho pode afetar sim a equipe deles e as pessoas que trabalham na equipe deles podem não se sentir muito bem, que é a próxima coisa que eu vou falar. Não. Os procedimentos mercadológicos. O problema de pesquisa, eu desenvolvi um formulário que ele foi compartilhado com alguns funcionários das empresas e indústrias da cidade de Caxias do Sul. Eu procurei desenvolver o formulário da forma mais simples e objetiva possível para que os funcionários também pudessem escrever lá da forma mais objetiva, que eu possa compreender como eles se sentem. 2 perguntas que eu junto com uma psicóloga, a gente avaliou essas perguntas. 2 perguntas que mais nos chamaram a atenção é: como você se sente no seu ambiente de trabalho e como você se sente uma pessoa sobrecarregada? Essa pergunta, ela nos impressionou bastante porque inúmeras pessoas falam que não se sentem bem no seu ambiente de trabalho justamente por causa disso, porque os gestores metem muita pressão neles, por causa que eles também sofrem muito, e aí eles dizem que fica um ambiente carregado, que eles não se sentem bem por causa disso. Já vem respondendo a segunda pergunta, que eles se sentem sim muito sobrecarregados, porque talvez por pressões de inúmeros clientes, eles têm que fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo, e isso acaba afetando eles. Então, a gente pegou as respostas, avaliou com uma psicóloga, que ela é especializada na parte de contratações de empresas e RH, e a gente avaliou as respostas de alguns funcionários, e então
A partir disso, ela conseguiu observar que tem alguns gestores que não estão 100% preparados, vamos dizer assim, para conseguir lidar com algumas situações, como o conflito entre a própria equipe, a pressão dos superiores, ou se realmente falta algum equipamento e eles não conseguem dar essa volta, vamos dizer assim. E ela disse assim, que é algo que, tipo, que como ela conhece muito bem nessa parte de RH, ela disse que é algo simples, vamos dizer assim, porque inúmeras empresas têm esse cuidado e têm um acompanhamento com uma psicóloga. E ela disse que isso pode ajudar muito eles terem uma conversa, alguma integração entre os próprios gestores, para, tipo assim, eles conversarem e falar, ó, comigo isso não acontece muito bem, eu não sei resolver muito essa situação, e entre eles mesmos, eles podem encontrar alguma situação e falar, não, olha, eu faço dessa forma com os meus líderes, enfim, e dessa forma funciona. Talvez se tu tentar de alguma coisa parecida, algum jeito parecido, talvez dê certo para tu também. E eles vão se ajudando e a psicóloga também vai ajudando eles. E essas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção de todos. Alguma pergunta? Pois é, o problema da gestão sempre é um negócio complicado, né? Nem todo mundo está comprometido sempre com a sua empresa, no caso, ou então com aquilo que você está fazendo. Existem sempre outros elementos, né? E muitas vezes, até mesmo dentro da gestão, existe o interesse pessoal, né? Então, a colaboração com os outros gestores não está associada ou está, às vezes, associada direto ou indiretamente ao seu interesse pessoal, de repente tentando tirar o lugar daquele outro, né? Exatamente. Então, isso é bem chato o negócio. Porque dentro do mundo corporativo, infelizmente, tem essa competição, né? Um querer ser melhor que o outro, um querer derrubar, e é complicado, né? Mas, assim, eles deveriam andar juntos, porque se eles andarem junto, todo mundo vai crescer, a empresa vai crescer junto. Mas se eles quiserem andar, tipo, cada um por si, é muito mais complicado e muito mais difícil eles conseguirem alcançar algum objetivo do que se eles andassem em conjunto, né? Pois é, e aí aonde eles estão trabalhando está indo por água abaixo e eles estão ainda se debatendo quem é o melhor do que quem. Né? É algo... É bem isso. Bem Perguntas, isso. moçada? Perguntas, sugestões, lamentações. É claro que, né, Cauana, tirar dados sobre isso é uma situação bem complicada, né? Ninguém vai estar respondendo um questionário, ninguém vai estar te dando informações, às vezes, sobre isso. Às vezes acaba ficando, muitas vezes, somente na suposição também, né? Ou então, numa observação externa, mas um dado concreto sempre é muito difícil de pegar e tirar. Mas é algo que pode ser evoluído, pode ser trabalhado, pode ser observado, você pode, de repente, sei lá, conseguir, de alguma forma ou de outra, informações sobre isso e transformar em situações de produtividade, né? De repente, achar algum parâmetro. Os profissionais, os gestores que trabalham juntos, que se relacionam bem, têm tal nível de produtividade, a empresa cresce tantos por cento por ano, né? De repente, achar algum parâmetro para te avaliar se eles estão trabalhando juntos ou não, se eles estão competindo entre eles ou não, né? Pode ser um elemento interessante para você aí no ano que vem, sei lá, ou de repente evoluir essa tua pesquisa. Tá bom, certo? muito obrigada. Bom, então, primeira coisa, todo mundo fazendo avaliação e depois a gente tem um recadinho aí para pegar e passar para você. Sim. Okay? O da Cauana é o A605, tá, gente? Isso aí. A605 é o trabalho da Cauana. Por favor, façam a avaliação.
Oi, falando sozinho aqui. Então, o Nicolas está? Eu olhei agora há pouco, eu não vi. Vocês, colegas que são da mesma turma da Ômega, alguma notícia, alguém sabe algo do Nicolas? Não? Tá. Eu só não sei, a gente acho que não coloca avaliação nenhuma para ele, né? Ele não. Eu acho que não. Tá. Então. Ô, professor. Oi. Eu só acabei ali no primeiro momento, acabei avaliando com o código errado. Eu acabei avaliando com o do Nicolas, mas daí avaliei de novo o da Cauana. Daí foi postado uma avaliação com o código errado. Tudo bem. Isso é a parte menos complicada. Isso aí se dá um jeito, tá? Eu só informo o Gustavo daí que teve uma avaliação com o código errado, tá? Daí depois, quando ele vai fazer a tabulação, aí ele exclui essa avaliação, tá? O que a gente tem para vocês agora, na verdade, é das 10h30 até o meio-dia, né? Essa live, né? Ou então essa palestra com o Guilherme, tá? Esse é o link que vocês vão ter o acesso, então, a essa palestra. E quando vocês entrarem, deem lá um oi no chat para que todo mundo saiba que vocês estão conectados, ok? Se só estiverem assistindo, não vai dar certo, certo? Então, os trabalhos dessa manhã foram muito produtivos, né? São das mais variadas áreas e algumas até mesmo relacionadas, né? De uma forma ou de outra, né? É um momento bem interessante, tanto para cada um que assistiu, né? São pontos de vista, são situações que nos permitem analisar o nosso trabalho, né, por comparação com o trabalho de um outro colega que está numa outra área, mas que tu pode pegar alguma coisinha para fazer o teu trabalho evoluir. Então, aproveitem esses momentos aí. É um momento, então, diferente, de um aprendizado diferente, certo? Todos muito bons, muito bem apresentados, né? Vocês mostram toda essa segurança em relação àquilo que vocês estão fazendo. E vamos lá, vamos dar continuidade a essas atividades aí, certo? Marisol, quer falar alguma coisa? Não, bem isso. E me lembrei, né? Acabei lembrando de uma frase que eu vi ontem de manhã do professor, na palestra dele, né? Que a descoberta é um processo, né? E é bem isso. É bem isso. É um processo e vocês vão, né? Lapidando e aprimorando e crescendo. É isso aí. Estão de parabéns e continuem firme aí, gente. Então, se está todo mundo ou todos estão dispensados, vocês, por favor, entrem às 10h30. Vocês podem tomar café agora até às 10h30, né? Um café é um negócio bem legal, todo mundo se acorda aí. E aí, às 10h30, estejam aí prontos para assistir Isso é Verdade. Certo? Abraço para todo mundo. Tchau, tudo de bom. Tchau.